Oi, boa tarde a todos. Eu vou falar para vocês, acho que vai dar, sobre avaliação neuropsicológica e a sua importância. Quando a gente fala de síndromes demenciais, eu acho que um aspecto extremamente importante é a predição e a detecção de quadros demenciais. Como até foi dito anteriormente, muitas das terapêuticas elas só vão ter sentido muito no início de um quadro demencial. E para tal, é necessário que haja uma distinção se as alterações que a gente observa, o declínio cognitivo, ele tem a ver com a idade, ele está relacionado a alguma outra causa orgânica, que inclusive pode ser revertida, ou alguma causa psiquiátrica, como a depressão. Estes são os objetivos, as solicitações mais comuns para avaliação neuropsicológica, que eu vou explicar mais para frente para vocês. Os pedidos vêm muito em função disso, se o declínio cognitivo é natural, esperado para a idade, ou se está relacionado a uma depressão, que a depressão afeta a atenção e, por tabela, vai afetar a memória. Claro que também a depressão pode estar em conjunto com o quadro demencial, e aí também isso exige uma avaliação mais pormenorizada. Ai, desculpa, gente. Como a gente sabe, não existe cura para os quadros demenciais, e como eu falei anteriormente, como foi falado na palestra anterior, o importante é detectar isso muito no começo, porque os tratamentos que existem, eles funcionam para retardar o declínio cognitivo. Então, quanto antes, melhor. Existem diversos recursos para a gente fazer o diagnóstico de uma síndrome demencial. E recursos, exames sofisticados, uma série de elementos que vão contribuir. E um desses recursos é a avaliação neuropsicológica. Ela possibilita o diagnóstico diferencial de uma maneira bastante eficiente no começo de um quadro demencial, inclusive em fases pré-clínicas, onde os sintomas ainda são muito sutis. Elas são muito úteis porque, exatamente nesse começo, muitas vezes os exames que a gente tem disponíveis, mesmo biomarcadores que já foram descobertos, eles não conseguem fornecer um substrato para uma explicação completa do que está acontecendo. De qualquer maneira, só faço um adendo que a avaliação neuropsicológica ela também pode ser solicitada para indivíduos sadios, quando se quer ter uma possibilidade de uma monitoração desculpa, dos déficits que podem aparecer com a idade. Então, também existe essa solicitação. Via de regra, chega para o consultório avaliação quando há um declínio cognitivo. E isso para uma população idosa. Então, em linhas gerais, a avaliação neuropsicológica é um tipo de avaliação bastante complexa, que ela é feita se utilizando de uma entrevista diagnóstica e de testes, que são todos, a grande maioria, padronizados para a faixa etária de cada paciente. O objetivo é avaliar a função cognitiva, mas principalmente a memória, quando se diz respeito às síndromes demenciais. Ela é realizada por um psicólogo especialista em neuropsicologia. Grande parte dos testes que a gente possui são de uso exclusivo dos psicólogos. Eu acho que uma grande vantagem da avaliação, num primeiro momento, é porque é um exame que não é invasivo. E, na verdade, porque ela é realizada por meio de entrevistas, perguntas, testes, técnicas. E, na verdade, assim, não é um exame propriamente dito, é um processo, porque ele é relativamente longo. São algumas sessões que o paciente se encontra com o neuropsicólogo, onde dados vão surgir para corroborar um diagnóstico. Um aspecto muito importante da avaliação neuropsicológica é a entrevista diagnóstica. Eu acho que é o grande diferencial de qualquer outro exame, porque isso confere o material que é proveniente do contato com o paciente. Então, nesse contato, o psicólogo consegue observar muitas sutilezas de comportamento, aparência, afeto, a crítica do paciente a respeito da condição dele, se ele entende o que está acontecendo, se ele não entende.
como que ele reage com os familiares, com os cuidadores, como os cuidadores reagem ao paciente, porque muitas vezes existe um excesso de zelo com aquele paciente, qualquer esquecimento já é uma dúvida se é uma demência ou não, e às vezes é apenas um esquecimento relativo à idade, né? Todo mundo esquece alguma coisa, às vezes deixa o fogão ligado, enfim. Isso vai ser um problema quando isso afeta o dia a dia do paciente, de maneira importante. Também eu acho bastante importante a entrevista, porque ela consegue diferenciar aspectos. Existem alguns tipos de demência, como a demência frontotemporal, na variante comportamental, que ela se manifesta por alterações de comportamento, alterações de personalidade. Então, esse momento é muito importante, porque nem sempre vem para o consultório uma queixa de memória. Muitas vezes é uma alteração comportamental. E aí a gente precisa saber se isso diz respeito a esse quadro ou se pode estar relacionado a uma depressão, a alguma outra alteração psiquiátrica. Então, em linhas gerais, o que a gente observa é que a avaliação neuropsicológica, quando ela é feita com rigor, com eficiência, com cuidado, ela consegue detectar sintomas sutis da demência antes mesmo de um diagnóstico, de um limiar diagnóstico ser atingido. E isso vai ser muito importante para a terapêutica que vai ser usada, para planejar o tratamento e para, assim, em linhas gerais, para a qualidade de vida desse paciente e também para os cuidadores. Também, além de a avaliação ser importante como diagnóstico diferencial de outras condições, ela também consegue passar um perfil cognitivo que vai conseguir diferenciar diferentes tipos de demência, embora alguns tipos de demência tenham uma característica, um perfil cognitivo muito específico, em algumas situações isso pode se confundir um pouco. Ou em situações mais raras, como em demências de início muito precoce, com pacientes bem mais jovens. Então, a avaliação ela é muito importante nesse momento. Também ela pode ser útil, né, como foi falado anteriormente, na definição da gravidade e dos problemas comportamentais associados ao quadro observado. Não só é importante a gente avaliar o perfil cognitivo, mas também o perfil comportamental, para entender amplamente o que está acontecendo com o paciente. Um outro fator importante que a gente consegue a partir da avaliação é avaliar o potencial do indivíduo para a vida independente e para a atividade produtiva. Então, de repente, o paciente trabalha, será que ele pode continuar trabalhando? Ele dirige, será que ele pode continuar dirigindo? Ou, de repente, em casos mais graves, a família pensa numa interdição judicial desse paciente. Então, toda a informação que vem da avaliação neuropsicológica, ela é importante para esse lado que é muito mais social da própria questão da demência, não necessariamente só para o tratamento medicamentoso. E um aspecto também importante da avaliação é que ela pode contribuir para uma melhor apreciação das terapêuticas utilizadas. Então, por exemplo, como na palestra anterior, uma neurocirurgia. A gente pode avaliar antes e depois, longitudinalmente, para a gente confirmar se houve melhora ou não. Ou no caso da utilização de um medicamento específico. Então, isso é bastante importante, porque a gente consegue documentar essa melhora. E essa melhora fica como uma linha de base, as avaliações anteriores são uma linha de base para o futuro poder serem comparadas em relação à própria terapêutica ou à evolução normal da doença mesmo. Existem vários estudos a respeito da avaliação neuropsicológica, vários artigos de revisão que falam da importância da avaliação neuropsicológica no diagnóstico dos quadros demenciais. E eu separei um estudo que ele até não é tão recente, mas eu achei ele bastante interessante porque ele se foca apenas na avaliação neuropsicológica. Ele é um estudo longitudinal, não muito longo,
foi feito em 3 anos. O ideal seria um tempo muito maior, mas isso é dificultado em função da disponibilidade dos pacientes e da forma de organizar uma pesquisa desse porte. Então, esse foi um estudo italiano, feito na Itália, com 400 idosos com idades acima de 65 anos. Eles foram testados em 2 momentos, no primeiro ano e depois no terceiro ano da pesquisa. Então, aqueles pacientes que tinham um transtorno cognitivo leve foram avaliados no primeiro ano, 31% deles evoluíram para um quadro demencial. E esse marcador já tinha sido dado nessa primeira avaliação. Então, o que significou que a avaliação foi sensível para detectar, para prever esse diagnóstico. É claro que esse é um estudo, mas a gente observa isso na clínica também, com uma frequência, que é o que acontece, que é uma avaliação que é bem sensível. Eu queria fazer um adendo, porque eu acho que muitos de vocês devem conhecer alguns recursos que são utilizados no consultório, para o clínico, que são muito bons, que, por exemplo, vocês devem conhecer o Mini-Mental ou o Moca Test. Eles são bastante utilizados. Esses links vocês podem entrar, que vocês vão ter acesso a esses testes e a validação para a população brasileira e a forma de correção. Então, assim, eles são importantes. Alguém poderia perguntar, mas se tem esses testes, se eu posso fazer essa dimensão da dificuldade cognitiva no consultório, então por que eu vou encaminhar para uma avaliação neuropsicológica? Esses testes, baterias, tem inúmeros outros, tá? Esses são os mais utilizados, via de regra. Eles são muito bons, de fato, eles são amplamente utilizados em protocolos de pesquisa pela facilidade de aplicação, mas eles são, na verdade, uma forma de um rastreamento, desculpa, gente, um rastreamento inicial e uma triagem de quais pacientes efetivamente precisam de uma avaliação mais detalhada, mais pormenorizada do que está acontecendo na cognição. Então, eles são importantes, mas têm uma importância bem delimitada. Eu acho que vale a pena utilizar. Então, pensando na avaliação neuropsicológica, eu não trouxe exemplos dos testes, de como ela é feita, porque eu acho que o mais interessante, até o objetivo dessa aula era a gente entender por que ela é importante. Ela demora, ela é um pouco mais longa, mas ela tem uma eficácia e ela é importante num primeiro momento, porque vai poupar uma série de recursos no futuro. E mesmo que não seja considerado um déficit cognitivo, a gente não observe um déficit cognitivo na avaliação, a gente consegue guardar isso como uma linha de base para futuras comparações. Então, de modo geral, ela é sempre importante. Eu não falei aqui também, mas a avaliação neuropsicológica ela pode ser feita por uma série de condições, em diversas faixas etárias. Eu foquei aqui para os quadros demenciais, porque é o assunto que a gente está falando, mas é possível, por exemplo, diagnóstico de déficit de atenção em crianças, transtorno bipolar ou déficit de atenção, ou, enfim, pós-cirurgia, um traumatismo craniano, enfim, uma série de outras condições. Hidrocefalia de pressão normal, antes de cirurgias, epilepsia, mas ela tem muitas importantes indicações. Mas eu acho que uma das indicações de fato mais importantes diz respeito aos quadros demenciais. Porque, como já falei, alguns sintomas são muito sutis e quanto antes a gente tratar, melhor. Existem os remédios que existem, eles na verdade eles trazem uma resposta pequena, singela, mas eu acredito que é melhor isso do que nada, e acho que no futuro as terapêuticas vão melhorar. E alguns quadros a medicação não atinge o esperado, mas existem possibilidades de tratar os sintomas secundários, então alterações comportamentais, perambulação, enfim. E acho que assim, extremamente importante a avaliação para a gente delinear os planos mais eficazes de tratamento. Em termos de tratamento,
temos os farmacológicos e também as neurocirurgias, como foi falado anteriormente, e os não farmacológicos. Então, os farmacológicos vocês vão ouvir daqui a pouco também. E os não farmacológicos, em algumas situações, eles são extremamente importantes. Um deles, eu vou citar também brevemente para vocês, que é o que eu acho um dos mais importantes, é a reabilitação cognitiva, que, em linhas gerais, ela objetiva maximizar aquilo que não está muito, aquilo que está bom no paciente, em função da avaliação que a gente fez. A parte cognitiva que está funcionando bem, a gente tenta maximizar e criar estratégias para sobrepujar aquilo que não está bom. Inclusive algumas estratégias bem simples, como o uso de agenda, alarmes, detector do gás, quando de repente o paciente tem perigo de deixar o gás ligado, enfim, coisas do gênero. E bem como também treinar as funções cognitivas, né? Obviamente elas não vão trazer uma resposta muito grande, mas elas ajudam o dia a dia do paciente. Existe também musicoterapia, terapia ocupacional, até mesmo terapia cognitivo-comportamental em alguns casos, exercício físico e até meditação, que tem sido indicada em alguns casos. Então, em função disso, eu puxo sardinha para o meu lado, claro, mas a avaliação ela é muito importante, a solicitação dessa avaliação. Aqui está meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem mais um link de algum artigo, de algum dessas escalas, eu mando para vocês. Muito obrigada.